Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista com o Narrativas Antagonista, que é esse programa que tem um formato diferente. Como que ele funciona? Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Todo dia é um tema diferente e o tema de hoje é Lula, Trump, Israel e a faixa de Gaza. Tem aí a ver com a viagem do Lula, o piquenique de ditador lá com Putin. Tem a ver com a ida do Donald Trump ao Oriente Médio, a libertação de um refém pelo Hamas. Enfim, tem muita coisa que a gente vai trazer aqui para analisar também qual é realmente o papel do Brasil nesse cenário internacional. Como é que a gente está nessa? Enfim, hoje tem muita coisa. Antes de eu começar, eu já quero te pedir o seguinte: deixa o seu like aqui, que é muito importante, comenta, compartilha, e dá uma olhada se você está inscrito no canal do Antagonista. Faça isso. Dá uma olhada se está inscrito e, caso esteja inscrito, se já ativou o sininho. E agora, sem mais delongas, vamos lá para o fato do dia. Fato do dia: Lula, Trump, Israel e a faixa de Gaza. Dois presidentes viajando, o do Brasil e o dos Estados Unidos. E eles viajam de todo jeito, né, esses dois? Esses dois, eles viajam de avião, eles viajam na maionese. Enfim, mas vamos lidar aqui com o nosso, né? O Lula foi comemorar o dia de derrota do nazismo lá na Rússia. Os aliados da Rússia nesse enfrentamento contra o nazismo na Segunda Guerra não foram porque a Rússia invadiu a Ucrânia e tá lá uma briga danada. Mas o Lula foi. E a gente tem aqui um compacto dessa linda visita para você se orgulhar do seu país. Bom, o Lula foi recebido pelo Putin pessoalmente, fez parte de todo aquele desfile militar. Ele estava ali só tinha ditadores, gente. O único país que estava lá, que é visto como uma democracia, é o Brasil. Estava lá o Maduro, que é o mais próximo da gente, geograficamente falando. Enfim, aquele converscote de ditadores ali. Tá? E aí, houve reuniões, porque afinal, Brasil e Rússia têm muita relação comercial. E a gente só consegue eleger presidente, ultimamente, que tem esse love, essa quedinha pelo Putin. Que isso aí é suprapartidário aqui no Brasil, eles amam. O Putin, ele tem esse mel, né? O Lula gosta dele por umas razões,
O ex-presidente gostava por outras, mas enfim, é um galã de presidente brasileiro, né? Eles acham o Putin um galã e a visita foi assim. Em Moscou, onde participou das comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo colega russo Vladimir Putin para uma reunião bilateral nesta sexta-feira. O encontro serviu para fortalecer a parceria estratégica entre os países. A Rússia continua sendo o maior exportador de derivados de petróleo e fertilizantes minerais para o mercado brasileiro. E o Brasil mantém sua posição de liderança nas importações russas de produtos alimentícios. Cooperamos estreitamente na arena internacional. Essas são plataformas como a ONU, os BRICS e o G20. Такие площадки, как ООН, БРИКС, Группа 20. Rússia e Brasil fazem parte do BRICS, grupo formado também por Índia, China e África do Sul, além de outros membros recentemente admitidos. Moscou tenta aprofundar laços com países, além das potências ocidentais, desde o lançamento de sua ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Suas alianças com nações como Brasil, China e Índia são vistas como um elemento de defesa contra os Estados Unidos e a OTAN. Lula destacou que o Brasil tem interesse em discutir com a Rússia as áreas de defesa, espacial, científica e tecnológica, educação e, sobretudo, a questão energética. O petista também reiterou suas críticas às políticas econômicas do presidente americano Donald Trump, que impôs tarifas de 10% sobre todas as importações, mas suspendeu os impostos mais altos a dezenas de países, excluindo a China até o momento. Segundo Lula, a decisão unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países. Reunidos na cidade francesa de Nancy para assinar um acordo de defesa mútua, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, criticaram os líderes que viajaram para Moscou para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Os mandatários europeus denunciam que o Kremlin adotou uma narrativa de luta contra o fascismo para justificar a guerra na Ucrânia, enquanto o conflito nada teria a ver com esta questão. Agora vamos ver o que é que o Putin fala do Brasil e dos brasileiros. Porque uma coisa é essa opção dos brasileiros pelo Putin, a outra coisa é como o Putin trata o Brasil. E aqui, olha, tem uma fala dele já legendada para a gente sentir bem quem é o Vladimir Putin. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, искренне рад нашей встрече, господин президент. Мы действительно давно не виделись. Вы собирались в Москву, несколько раз не получалось из-за занятости по работе. И я вас искренне приветствую в России. Добро пожаловать. Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы, и предыдущие и в России, и в Бразилии. Они всегда проходили очень в такой хорошей дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам за предыдущие годы нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами. В предыдущий раз вы приезжали в Россию, как я уже сказал, давно, уже 15 лет назад, тогда в 2010 году ваш визит тоже проходил в мае, и было принято совместное заявление, посвященное 65-летию окончания Второй мировой войны. День Победы всегда будет иметь особое значение для наших народов, сражавшихся против фашизма. Нам всем хорошо известно, что и Бразилия присоединилась к антигитлеровской коалиции. Ваши подразделения принимали участие и в боевых действиях в Италии, и занимались охраной коммуникаций на юге Атлантики, внесли таким образом свой вклад в общую победу над врагом. Знаю, что в Бразилии, как и у нас в России, чтут память о тех событиях, отдают дань уважения подвигу победителей. Сегодня хочу отметить, наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно. Вы всегда находите возможность лично принимать российских представителей, когда они приезжают в Бразилию с рабочими визитами. Развивается двухсторонняя торговля. Хочу отметить, что на долю Бразилии приходится значительная часть нашего товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок. А Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров. Тесно взаимодействуем на международной арене, и об этом еще сегодня скажем. Это такие площадки, как ООН, БРИКС, Группа 20. И очень рад возможности обсудить с вами, уважаемый господин президент, сегодня эти и многие другие вопросы, которые, безусловно, представляют взаимный интерес. Благодарю вас. E nessa altura do campeonato você deve estar se perguntando, ué, mas o título não está lá, Trump, faixa de Gaza, Israel. Ela enlouqueceu, ela está pondo o negócio errado aqui. Não, Brasil, calma, que a gente chega lá. Eu tenho que começar com essa visita à Rússia. E agora você vai entender o porquê. Houve um questionamento quando o Lula falou com a imprensa, por parte do Vladimir Neto, que é repórter da TV Globo, sobre as companhias, como era vista essa visita. E aí que o Lula enfiou a faixa de Gaza no meio. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui com o Lula explicando por que ele foi à Rússia. Que ele ia à Rússia ficar nesse love com o Putin e dar um passa-moleque no Zelensky não quer dizer nada. Não quer dizer nada, gente. Vamos ver. Ele acha até que a Europa tinha que ter ido toda lá onde ele foi no piquenique de ditador. Que bonito, na tela. Que a minha viagem à Rússia, ela se deve a 3 fatos importantes. Primeiro, porque a Rússia é um bom parceiro comercial. O Mauro só esqueceu de dizer que nós temos uma relação comercial deficitária aqui na Rússia. Porque de 30% de todo o óleo diesel que nós exploramos, 70% dos 30% é importado aqui da Rússia. Portanto, nós temos um déficit comercial. Nesse fluxo de praticamente 12 bilhões, nós temos quase 11 bilhões de déficit comercial. E a minha vinda aqui é para discutir comércio, para tentar equilibrar, porque nós trabalhamos com a ideia de que uma boa política comercial é uma via de 2 mãos. A gente compra, a gente vende, mais ou menos na mesma proporção, para que ninguém seja prejudicado. E isso nós discutimos com o presidente Putin. Nós queremos incrementar essa discussão econômica com a Rússia. A Rússia é um parceiro importante para nós na questão de óleo, na questão de gás e na questão de pequenos reatores nucleares, que é uma coisa, novidade extraordinária para que a gente possa ter energia garantida para todo sempre. E que a gente quer tratar com muito respeito os Estados Unidos, porque temos 200 anos de relações diplomáticas e queremos ser tratados com muito respeito. O Brasil não quer ser melhor do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser pior do que ninguém. O Brasil, no mínimo, quer ser tratado em igualdade de condições. Então, o Brasil quer ser tratado com muito respeito. Eu acho que seria muito mais fácil as pessoas terem um pensamento positivo do que um pensamento negativo. A Europa deveria estar festejando o dia de ontem. Porque quem estava em guerra era a Europa. A França deveria estar festejando. A Alemanha deveria estar festejando o dia de ontem, porque graças ao que aconteceu em 1945, o nazismo que estava tomando conta da Alemanha foi derrotado. Então a Europa inteira deveria estar fazendo festa ontem. O dia da vitória contra o nazismo. Ou seja, eu não vejo qual é a crítica que se possa fazer, sabe, de um país que perdeu 26 milhões de jovens. Fazer a comemoração que foi feita. A posição do Brasil, ela é muito, mas muito sólida. Ou seja, independente de eu ter vindo aqui, independente de eu ir à China, independente de eu ir à Argentina, independente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Nós queremos paz. E discutimos ontem com o presidente Putin que nós queremos paz. E que é importante a paz. É importante a paz para a Rússia, é importante para a Ucrânia, é importante para os Estados Unidos, é importante para a União Europeia, que não vai gastar dinheiro em arma. Bom, agora que nós vamos entrar na coisa de Israel. Primeiro vou trazer para vocês um recordar é viver poderoso, daqueles antigos,
16 de março de 2010, o Lula foi numa viagem oficial a Israel, porque ele defendia que o Brasil participasse da solução de conflitos no Oriente Médio. Agora também entrando no tema, né? Mas enfim, eu quero que você veja esse vídeo com o pensamento no seguinte: depois desse vídeo do Recordar é Viver, que é de 2010, de 15 anos atrás, eu vou te trazer o que o Lula fala agora sobre conflitos no Oriente Médio. Então, primeiro, na tela o Recordar é Viver. Essa é a primeira visita de um presidente brasileiro à região. Lula foi recebido pelo presidente Shimon Peres e os dois cumpriram os compromissos de governo. A visita do presidente Lula mostra a aproximação do Brasil com os países do Oriente Médio. E nos encontros, os dois vão discutir o aprofundamento dos laços bilaterais, comerciais e de cooperação. E entre os temas internacionais a serem tratados estão a retomada de negociações israelenses e palestinas e a disposição do Brasil em contribuir para o processo de paz na região. Quando falamos de paz, sabemos de tanta gente com experiência em negociações e possivelmente ninguém mais do que Vossa Excelência, nesses últimos anos e nessas últimas décadas, brigou, trabalhou e se empenhou para realizar a paz no Oriente Médio. Se fosse uma tarefa fácil, já teríamos conquistado. Por ser uma tarefa difícil, é importante que se ouça mais gente, que se envolva mais gente e que se converse um pouco mais. Eu acho que a arte da política é a arte de vencer as coisas que parecem impossíveis. A política é a única ciência que não tem limite, porque quando as coisas parecem impossíveis de acontecer, elas acontecem. E eu, como o senhor, acredito que todo ser humano, que todo governante tem que fazer um esforço, dar a sua contribuição para que a gente possa realizar a paz no mundo. Agora é o mesmo Lula. O que é que mudou? Na tela. Como é que o senhor vê a ausência de outros líderes de democracias ocidentais no desfile da vitória, do dia da vitória de ontem? E também como é que o senhor responde às críticas de que a visita à Rússia demonstra parcialidade em relação ao conflito com a Ucrânia? Eu sinceramente, quero dizer para vocês que o discurso do Brasil vai continuar exatamente o mesmo. Nós trabalhamos, queremos e torcemos para que essa guerra acabe. E essa guerra só pode acabar se os dois quiserem. Se um só quiser, não vai acabar. Sabe? Então, eu vou continuar trabalhando. O grupo de amigos do documento que China e Brasil assinaram continua intacto. Sabe? Se eu discutir com o Putin a questão da paz, eu vou discutir com o Xi Jinping a questão da paz, eu vou discutir com a França a questão da paz. Porque a única coisa que interessa nesse momento é discutir a volta à normalidade no mundo. Não é só aqui, é em faixa de Gaza também. Na faixa de Gaza. Aqui 2 estados estão em guerra. Na faixa de Gaza é um genocídio de um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças, a pretexto de matar terroristas. Sabe? Já houve caso de explodir o hospital e não ter um terrorista, só tinha mulher e criança. Então, sabe, é por isso que o Brasil continua defendendo o fortalecimento da ONU e a renovação do Conselho de Segurança da ONU com a entrada de novos países. É por isso que o Brasil quer participar como membro permanente. É por isso que o Brasil acha que a Índia tem que estar presente, a Alemanha tem que estar presente, o Japão tem que estar presente, sabe, vários países africanos têm que estar presentes, outros países latino-americanos têm que estar presentes, para que a gente possa dar força à existência da ONU, que em 1948 teve força para criar o Estado de Israel e que não tem agora força sequer para manter paz no terreno, sabe, em que estão morando os palestinos. Esse é o dado concreto. E esse é o comportamento do Brasil. A minha vinda aqui não muda 1 milímetro o que a gente pensa sobre a paz. E eu faço questão de trazer para você
só esse pedacinho, porque você não ouviu errado. Você ouviu isso daqui. Aqui 2 estados estão em guerra. Na faixa de Gaza é um genocídio de um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças, a pretexto de matar terroristas. E eu vou ler para vocês a nota da CONIB, Confederação Israelita no Brasil, sobre essa fala do presidente Lula. O presidente Lula, mais uma vez, faz declarações antissemitas de que há um genocídio em Gaza e que Israel deliberadamente mata crianças e mulheres a pretexto, entre aspas, de matar terroristas. Acusar judeus de matar crianças é uma das formas mais antigas e deploráveis de antissemitismo, e é lamentável e perturbador que o presidente do nosso país siga promovendo este libelo antissemita pelo mundo. O Brasil é um país onde a comunidade judaica vive em paz e segurança, mas o presidente Lula, com suas falas antissemitas, parece querer criar problemas para a nossa comunidade ao promover o antissemitismo entre seus apoiadores, numa atitude irresponsável e destrutiva. O que falta nas falas do presidente Lula sobre o conflito é a verdade. O Hamas começou essa terrível guerra e se esconde atrás da população civil e de reféns israelenses para promover sua visão, aí sim genocida, de exterminar Israel e os judeus. Essa visão não é segredo, tá? Existe um estatuto do Hamas. Uma vez eu fiz até um vídeo sobre isso. E o estatuto do Hamas diz textualmente que a missão do Hamas é eliminar os judeus da face da terra, ok? Posto isso, o Lula se metendo a negociar e falando isso. Mas, ao mesmo tempo, está acontecendo uma outra coisa. Donald Trump anunciou uma viagem ao Oriente Médio, a Israel, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Na tela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará para o Oriente Médio no próximo mês. O anúncio foi feito nesta terça-feira por sua porta-voz, Karoline Leavitt. Ele viajará para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio. Esta será a segunda viagem internacional do presidente americano desde sua posse em 20 de janeiro, já que ele participará do funeral do Papa Francisco no Vaticano no próximo sábado. O republicano já escolheu este reino ultraconservador e rico em petróleo em 2017 para sua primeira viagem como presidente. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman prometeu em janeiro injetar 600 bilhões de dólares, cerca de 3 bilhões e meio de reais na cotação da época, em comércio e investimentos americanos. Aí nós temos 2 questões geopolíticas muito interessantes. A Rússia é a favor de Israel, tá? A outra questão é que o Catar, nós já sabemos que é o país que financia e que deu casa a vários dos terroristas do Hamas, mas é aliado dos Estados Unidos. Gente, pois é. É um tipo de informação que o pessoal que é formado na Universidade de Geopolítica do Twitter não capta, porque é complexa. Mas se você está aqui é porque você quer complexidade, você quer todas as nuances, você quer compreender o que é que está acontecendo. Então é isso. Aí o Trump indo até o Catar falar com um aliado dos Estados Unidos e que também é aliado dos terroristas, sendo que os Estados Unidos e Israel são colados assim, o Trump vai para lá. E acontece o que imediatamente? Entre os reféns, ainda há reféns, gente. Ainda há reféns. Entre os reféns, há um último americano. E o Hamas anunciou que, sem pedir prisioneiro em troca, sem nada, iria soltar esse americano, coincidindo com a ida do Trump até o Oriente Médio. Na tela. O grupo islamista palestino Hamas anunciou neste domingo, após discussões com representantes dos Estados Unidos sobre uma trégua em Gaza, que vai libertar o refém americano-israelense Edan Alexander, em cativeiro desde o ataque de 7 de outubro de 2023. Após o anúncio, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu insistiu em que seu país continuará com os combates na faixa de Gaza. Em um comunicado, seu gabinete afirmou que, de acordo com a política de Israel, as negociações ocorrerão sob fogo com o compromisso de alcançar todos os objetivos da guerra.
Em seu anúncio, o Hamas disse estar pronto para iniciar de imediato negociações intensivas e fazer esforços sérios para chegar a um acordo final sobre o fim da guerra ou a troca de prisioneiros. Edan Alexander, de 21 anos, foi capturado no ataque de 7 de outubro, que desencadeou a guerra na faixa de Gaza, enquanto servia em uma unidade de elite perto do território palestino. Das 251 pessoas sequestradas em Israel nos ataques de 7 de outubro de 2023, 58 continuam em cativeiro em Gaza, incluindo 34 declaradas mortas pelo exército israelense. Aqui a gente vai ver o momento em que a mãe do refém, do Edan Alexander, é levada de helicóptero até o local onde ela vai ver o filho. Já saibam que esse filho, a Cruz Vermelha já disse que está vivo e dentro do possível de quem é refém desde 7 de outubro de 23, ele está bem. Vamos ver essa cena comovente da mãe. E aqui a gente ouviu falar em alguma dessas reportagens que eu trouxe em troca de prisioneiros. Não se trata de prisioneiros quando a gente está falando dos israelenses. São pessoas que estavam em um festival de música, civis, e foram capturadas por terroristas. Eles são reféns, ok? E eu vou trazer para vocês uma palavra muito interessante do Douglas Murray, jornalista, sobre essa situação e sobre quem tem embarcado nesse papinho aqui no Ocidente. É para a gente refletir. Cowards go to the Nova exhibition and they stand outside and they chant support for Hamas, support for Intifada, support for the murder of people at the Nova Party, claim that the Nova Party itself was guilty and a legitimate target. One of the men walking through the street of New York that day to the exhibition was the father who lost his daughters at the party. He had to walk in New York past a crowd of hundreds of people with a stage and megaphones celebrating the murder of his children. What level of evil do you have to have fallen into that you would think that you would stand outside a memorial to the young people killed at that party and say that the young people dancing in the early hours were guilty and deserved the slaughter and the rape and the murder and the beheading and the kidnapping? This is not a problem for Israel, and I've said this since October the 8th. This is not a problem for Israel. Israel has an army, and it has a civilian army, and it has the right to make its own decisions about how it protects itself. But this is a profound problem for America and the rest of the West, that we have people in our midst who glorify in the death cults, who find it easy to decide. Some people find it difficult to decide whether they're on the side of Israel or Hamas. I don't. I know which side I'm on. I know which side I want to thrive and to win. And I know which side I want to be over, in order that the Israelis can live in peace and the Palestinians can live in peace. Hamas is a disaster for Israel, but it's an even bigger disaster for the Palestinians. But that aside, why do so many people find it so easy to be on the side of the death cult of Hamas, and why do so many of them, not sure which side I'm on here, same people who said for years believe all women, they don't believe Israeli women when they're raped. They simultaneously deny that women were raped on the 7th of October and claim that the IDF, when they go into Gaza, can't help but rape women. Once again, projection. You claim that Israel is doing things your own side is doing. E aqui adicionando mais uma coisa. O presidente da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, ele pede a soltura dos reféns. E pede nesses termos aqui. Olha como é que ele fala com Hamas. كل يوم في مئات القتلى. ليش الناس تسلم الرهينة الأمريكية
طب يا اولاد الكلب سلموا اللي عندكم هذول وخلصونا من الشغله. سدوا ذرائعهم، سدوا ذرائعهم، خلصونا. لا لا. Bom, gente, é isso. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o Lula vai resolver a paz no Oriente Médio? O que é que mudou com relação ao Lula? Qual que é a diferença entre o Lula e o Trump nessa história? Será que o Trump consegue resolver essa questão? São muitas perguntas, muitas opiniões, mas antes de opinar, você já sabe, vou te trazer aquilo que você só vê aqui, as narrativas. A extrema-direita não perdoa o presidente Lula por buscar a paz. Porque tudo o que os fascistas e nazistas querem é arrumar justificativa para o genocídio que ocorre hoje em Gaza. Quando a elite branca e colonialista, representada por Israel, quer atacar com islamofobia quem está na faixa de Gaza. Existe muita gente que fala, não, mas eles exageraram ao invadir a festa, ao pegar os reféns. O que é que você faria se te tirassem da sua casa? Eles são oprimidos o tempo inteiro. Israel oprime Gaza e a gente tem de lutar pelas pessoas que são oprimidas. O presidente Lula está fazendo isso porque só assim ele vai atingir a paz. E a extrema-direita fica dando chilique. Bom, já era o esperado, né? Afinal, foi para ver chilique de fascista que eu fiz o L. Faz o L. Nós avisamos. Nós, patriotas, cansamos de avisar que o Lula ia transformar isso aqui numa Venezuela, que ia se meter junto com o comunista em converscote de ditador e que isso aqui iria virar uma ditadura. Mas ficavam chamando a gente de extrema-direita, porque nesse país tem o quê? Esquerda e extrema-direita, como se a gente estivesse mentindo. Agora tá aí, na cara de vocês, tudo o que o Lula tá fazendo. E ainda por cima, apoiando terrorista do Hamas, porque ele sempre gostou de terrorista, ele sempre gostou de ditador do Oriente Médio, e todo mundo sabia disso. Mas quem é contra a democracia é o Bolsonaro, porque ele fala palavrão. Tudo tinha problema com o Bolsonaro, já o Lula não. O Lula é um santinho, faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? Minha opinião é que esta fala antissemita do presidente Lula é intolerável não apenas por ser mentira, mas por ser profundamente perversa. Vou recapitular aqui para vocês a fala, que, aliás, ele quis jogar para o público. Ele tinha sido perguntado sobre Rússia e Ucrânia porque ele estava na Rússia. Ele enfiou a história de Israel e faixa de Gaza no meio de livre e espontânea vontade. E disse o seguinte, que tem um genocídio em Gaza, porque não são dois exércitos, é um exército muito preparado do lado de Israel, matando mulheres e crianças sob o pretexto de matar terroristas. É uma distorção tão completa da realidade e de uma perversidade. Ele está dizendo que estão matando mulheres e crianças, que é algo que não coincide com a verdade, a pretexto de matar terroristas, sendo que há efetivamente terroristas. E assim, é uma fala aberrante porque sequer fala dos reféns, sequer menciona os reféns. O Hamas tem reféns que estão lá desde 7 de outubro de 2023. Tem história de refém que conseguiu sair, a própria população manda eles de volta para o Hamas. É uma situação muito complexa, em que a população, ao mesmo tempo que comemorou quando os reféns chegaram, hostilizou os reféns, bateu em alguns reféns, chutou corpo de refém,
Essa mesma população também faz passeatas contra o Hamas ultimamente. Tem gente sendo torturada por isso, gente sendo assassinada pelo Hamas porque se insurge. É uma situação grave, é uma situação complexa e tem reféns civis que não tem nada a ver com isso. E o presidente Lula sequer fala neles. É inaceitável também porque o Brasil sempre se orgulhou de ser o país em que judeus e árabes convivem. Judeus e árabes são sócios em negócios. O bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo, é onde convivem judeus e árabes. Você tem sinagoga do lado de mesquita e sempre se conviveu. Você tem um presidente da República que fica acirrando esses embates, não tem nenhum cabimento. E digo mais, fazendo com perversidade, porque o que ele está fazendo não é assumir um lado, é ser perverso. O presidente da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, que é contra Israel, ele pediu publicamente ao Hamas que solte os reféns e chamou seus filhos de cadela, filho de cachorro, chamou o Hamas assim, falou, é porque vocês não soltam os reféns que essa guerra continua. O presidente da autoridade palestina. Ou seja, não é a favor da Palestina que o Lula está, né? A proximidade do discurso dele não é com palestinos, é com outro grupo, que a gente sabe muito bem qual é. E ele estava lá no convescote dos ditadores, era ditador do mundo inteiro, e ele, ditadores sanguinários, ele falando, eu acho que a Europa devia estar aqui. Aí a gente vê por que o Brasil está perdendo protagonismo. Porque assim, quem que leva isso a sério? Com toda sinceridade. A Janja lá brincando de passear igual mulher de ditador, o Lula ao lado de todos os ditadores, falando um monte de batatada, tentando dar lição de moral nas maiores democracias do mundo, como se ele fosse o grande democrata que salvou a democracia, e perdendo influência. Ele fala dessa guerra em Israel há quanto tempo? Ele ia resolver, ele ia falar, o Hamas solta os reféns, não sei o quê. Nada, ele não tem influência nenhuma ali. O Trump anuncia uma viagem para o Catar, solta um refém. Vê a diferença de peso? É claro que são países que têm também um tamanho geopolítico muito diferente. O Brasil já não é entre as grandes potências, a gente já está um pouco atrás. E eu, sinceramente, não sei para onde o Lula está querendo levar a gente. Ou melhor, intuo e tenho medo até de assumir. E aí, o que é que vocês acharam do programa de hoje? O que é que vocês acharam? Hein? Hoje foi pesado, mas necessário. E uma reflexão necessária aí para todos nós sobre o que está acontecendo com o nosso país. Aí vai falar, não, porque o que está acontecendo é o PT. O PT já governou 4 vezes, não era assim. Repito, o que está acontecendo com o nosso povo. Pois é, gente. É uma reflexão necessária que precisamos fazer. Eu sei que você está esperando a palavra. Qual que é a palavra? Eu dou todo dia uma palavra, que é para eu saber quem fica até o final do vídeo. E aí vocês comentam lá. A palavra de hoje é reféns. Reféns. E a gente faz isso primeiro para eu saber e depois para quem não vê até o final vai ver o comentário. Reféns, 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 reféns. Não vai entender o que está acontecendo. E aí a gente vai incentivando cada vez mais gente a ver o vídeo até o fim. Já que chegou até aqui, deixa o seu joinha, dá uma curtida aí para mim, que é super importante para o engajamento. Eu sei que você vai comentar reféns. Veja se você está inscrito no canal do Antagonista e se ativou o sininho. Eu tô de volta amanhã, 5 da tarde. Grande beijo e até lá!